Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 18 do mês de Kislev, do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, nós estamos iniciando a nossa grande sala de estudos de Torá, onde esta sala não tem limites, bem como nas suas dimensões não tem limites, bem como também o número de participantes também não tem limites. Graças a Hashem podemos alcançar lugares distantes, reunirmos pessoas de vários lugares, tanto do nosso país como fora dele, como temos visto aí alguns países, né, algumas pessoas se conectando conosco, por exemplo, o Japão, o Chile, o México, a África, o Portugal, que nós já tivemos aí pessoas que entraram conosco nesta sala de estudos de Torá. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, pela graça bendita de Hashem, reunidos em A Tarde com a Torá. Um compromisso que, em primeiro lugar, está com Hashem e a sua obra, está com Hashem e nosso comprometimento, que se refere principalmente em cumprirmos a nossa missão. Eu daqui, você daí, juntos podemos, sem sombra de dúvidas, cumprirmos a nossa missão, que é trazer luz para esse tempo presente, onde as trevas, infelizmente, de várias formas, tentam dominar o mundo, tentam dominar as pessoas, as trevas nas suas dimensões diversas, né? Tentam de alguma forma fazer com que nós venhamos simplesmente ficarmos subjugados aos interesses seculares de pessoas pagãs e idólatras, e sem sombra de dúvida as pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo. São desafios que estão diante de nós, onde vemos aí nos quadrantes da Terra o chamado tal de lockdown, que querem trancafiar as pessoas e fazer com que elas percam a sua liberdade individual, sua liberdade civil, sua liberdade de expressão e, acima de tudo, a sua liberdade religiosa, nas suas dimensões diversas, né? Estamos vendo aí certos líderes políticos que estão aí querendo determinar que até dentro da sua casa você não tenha nem liberdade dentro da sua casa, ameaçando trazer a força policial para invadir a tua casa e simplesmente fazer com que você perca totalmente a sua liberdade. Em primeiro lugar, nós temos que ter consciência de que podem fazer lockdown onde que quiserem, mas não façam lockdown em nossas mentes, em nossa alma, em nossa liberdade religiosa, bem como não venham fazer com que cale a voz da Torá em nós e através de nós. Que nós possamos sim, a semelhança, com a graça bendita de Hashem, na próxima quinta-feira, a partir do pôr do sol, dia 10 de dezembro, estaremos iniciando exatamente Hanukkah. E este é o tempo em que realmente as trevas, a escuridão, com aqueles que estão a seu serviço, querem de todas as formas fazer com que a luz se apague. Mas os macabeus, que era de uma família de Kohanim, sacerdotes, e o chefe da casa, né, daquela prole, conhecido como Matitiarro, o Macabeu, veio como Kohen Gadol, e ele encabeçou realmente uma revolta. Foi a primeira guerra religiosa constado na história da humanidade, em que foi necessário fazer esta guerra que os macabeus fizeram, porque os sírios gregos, eles tentaram, né, com o seu helenismo, tentaram à força, com ameaças,
com prisões, com mortes, tentaram fazer com que a voz da Torá se calasse. Mas a família dos Macabeus, com ousadia, na confiança, emuná, confiança absoluta em Hashem, não se calaram. E realmente um pequeno exército de 12 mil homens que se fizeram naqueles momentos, né? Aquele pequeno exército de em torno de 12 mil homens enfrentou um exército muito bem preparado, muito bem armado, em torno de 40 mil do exército aliado dos gregos, e vieram para colocar um fim à ousadia dos macabeus de defender a sua fé, sua terra, de defender o seu Deus, né? Que não se calaram em anunciar a unidade, a unicidade de Deus, e dessa forma os exércitos aliados com os gregos vieram para exterminar com os macabeus e esse pequeno exército que estava com eles, né? E pela graça bendita de Hashem, esse pequeno exército venceu um grande exército. Os fracos venceram os fortes. A luz venceu a escuridão. Aquilo que é puro, porque estavam realmente alicerçados na Torá de Hashem, venceu a impureza da idolatria, a impureza de um sistema religioso enganoso, e dessa forma, sem sombra de dúvidas, a santidade de Hashem venceu, sem sombra de dúvidas, toda a impureza grega e fez com que eles saíssem, fugiram realmente das terras de Israel e deixaram finalmente o povo hebreu, o povo judeu, livres da sua opressão. E eles viram que não tinha como vencê-los, porque além de serem um pequeno exército, ousados, corajosos, destemidos, não aceitaram o lockdown dos gregos, não aceitaram ficarem trancafiados dentro das suas casas, não aceitaram ser subjugados, eles tiveram a ousadia de realmente falar num alto e bom som. Nós sabemos quem somos, nós sabemos em quem cremos, e a liberdade, que é o dom maior que Deus nos deu, isto ninguém vai tirar de nós. E eles se empreenderam realmente nesta batalha, com emuná, confiança absoluta em Deus e nas suas promessas. Assim nós temos visto os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, através dos tempos, eles também vieram com ousadia, confiando na promessa divina. Então, nós estamos aqui porque nós, simplesmente porque nós não confiamos nas promessas dos homens. Nós confiamos na promessa divina. Nós não estamos aqui buscando um homem perfeito para governar esta ou aquela nação, porque nós já temos a promessa do homem perfeito, Mashiach, que se revelará em nossos dias e que seja para breve, que seja para agora. Amém. Como disse o nosso Rebbe, Menachem Mendel, nós estamos vivendo a última geração em que Mashiach se revelará. Então temos essas firmes promessas. Deus não é um homem e nem o filho do homem para mentir. A sua palavra é real e verdadeira. As suas promessas são reais e verdadeiras. Então nós não temos do que duvidar. Assim como nesses milênios temos visto o povo judeu chegar até aqui, com todas as afrontas das nações, os descendentes de Esav e de Edom, com todos esses milênios de perseguições e todos esses milênios de lutas constantes para viver e sobreviver. E chegaram aqui. E hoje Israel, uma grande e potente nação, um povo que hoje está aí presente entre todas as nações. Não conseguiram eliminar, exterminar, vaporizar o povo de Israel, o povo judeu. Não conseguiram fazer com que o povo escolhido de Deus viessem a ser subjugados e assim viessem perder a sua identidade,
a identidade judaica, a identidade da crença no único Deus, que não viveu, que não nasceu, que é o princípio e o fim de todas as coisas, não tem nem princípio nem fim, apesar de ser o princípio e o fim de todas as coisas, mas ele é o Ensof, o infinito. Esse é o nosso Deus que nós resolvemos abraçar junto com o povo judeu, para seguirmos a nossa jornada, a nossa missão como não-judeus, como Benei Noach, e nesse serviço ao Altíssimo, ombro a ombro, estamos aí, para que as promessas divinas se cumpram em nossos dias. E não será um homem ou sistema, seja ele qual for, que tente nos oprimir, ou que tente fazer com que venhamos nos calar. Não vamos nos calar. A luz prevalece sobre a escuridão. A verdade prevalece sobre a mentira. O Deus que é um e único, ele prevalece sobre toda e qualquer idolatria. E o nosso justo Mashiach, ele prevalece sobre todo e qualquer líder corrupto e idólatra. Portanto, nós temos diante de nós a promessa divina da redenção com Mashiach, em Mashiach e pelo Mashiach, que é a última etapa para alcançarmos o Olam Rabá. Ou seja, estamos a um passo da nossa redenção, ou menos que um passo da nossa redenção. Não é tempo para que venhamos ter medo, pavor, terror diante das ameaças, seja de quem for o governante. Estamos a menos de um passo da redenção, da revelação de Mashiach. Portanto, nós não temos motivos para temer ou ter medo ou pavor, seja o homem quem for. Estamos próximo da redenção de Mashiach. E, portanto, não precisamos, de forma alguma, nos acovardarmos diante desta ou daquela situação. E é assim que Mashiach se revelar, então verdadeiramente começará a se cumprir as grandes e maravilhosas profecias que temos aí, tanto no Tanar, em todo o Tanar, como nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e nos demais escritos proféticos que nos falam, sem sombra de dúvidas, a partir do momento que Mashiach se revelar, teremos aí realmente sob o comando de Mashiach a grande batalha diante dos exércitos das nações que estarão reunidos para exterminar Israel e o povo judeu e aqueles que estiverem junto com eles, sem sombra de dúvidas, os Benei Noach, que estão e estarão ombro a ombro com os judeus no serviço a Hashem. E esse momento que Mashiach, ele se revelará e ele estará no comando desse exército, ele exterminará esses exércitos aliados, se tornarão nada. E a partir de Mashiach, ele estará estabelecendo o seu reinado aqui, neste planeta Terra. E então os instrumentos de guerra se converterão em instrumentos agrícolas. Não haverá mais animosidade entre as nações, nem entre as pessoas, nem entre as nacionalidades A, B ou C. Não haverá mais animosidade entre os seres humanos, seja as quais forem as suas categorias ou classes sociais. Cessarão as doenças, a morte, e então será estabelecido o reinado de Mashiach, redenção de todas as coisas, a redenção do reino vegetal, reino mineral, acima de tudo, a restauração de todo ser humano. Então, por isso, promessas firmes que temos diante de nós. É momento de nos alimentarmos destas coisas, nos fortalecermos nessas promessas, porque os dias são difíceis e poderão se tornar mais difíceis ainda, diante das situações de governantes que estão aí em diversos lugares
tanto no nosso país como fora do nosso país, entre as nações governantes sem escrúpulos, que não têm o temor de Deus e poderão sim querer impor, como os gregos nos dias dos Macabeus, querer impor sobre os povos as suas ideologias sem o Deus verdadeiro. Então, alimento sadio, alimento sem mistura, ou seja, não podemos estar nos alimentando aqui da Torá, não podemos estar nos alimentando aqui dos ensinamentos que o nosso Rav Yaakov Gedenstad, do movimento Beit Chabad, tanto no Brasil como o movimento Chabad que tem no mundo inteiro. Não podemos sair desses prismas, não podemos sair desses princípios importantes para que nós possamos, sim, vivermos e sobrevivermos nesse tempo presente, para podermos entrar na era messiânica, no comando de Mashiach, para a redenção de todas as coisas. Por isso, assim como foram nos dias de Macabeus, tempos sim difíceis, mas não impossíveis de serem vencidos. Os tempos da opressão grega, que muda-se de figuras no transcorrer dos séculos, mas a intenção é a mesma, fazer com que o povo não faça menção ao Deus que é único e verdadeiro. A opressão que continuou mudando as suas roupagens de diversas formas, mas sempre trazendo em pauta a idolatria, para se esquecer daquele que é um e único, o único Criador, o único Ensof, o único Deus e o único Salvador. Então, é tempo, assim como os macabeus, assim que venceram a batalha, foram ao Beit Hamikdash e ali procuraram o azeite puro que era confeccionado pelos Kohanim e com o selo do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, mostrando que aquelas ânforas ou vasilhas de jarras de azeite eram puras e propícias para acender a menorá no altar no Beit Hamikdash. Quando ali eles entraram, viram que o reservatório dessas ânforas, elas estavam contaminadas, elas estavam abertas por aqueles idólatras e profanos que conscientemente eles fizeram o quê? Eles vieram contaminar todo o estoque, mas na providência divina, Deus reservou uma ânfora, e no meio de todas aquelas ânforas violadas, eles encontraram uma única ânfora, que dava apenas para um único dia de permanecer acesa. Mas mesmo assim, eles acenderam. Mostraram que o Beit Hamikdash, fizeram uma lavagem completa, purificaram o Beit Hamikdash. E ao purificarem completamente, quebraram os altares idólatras que instalaram dentro do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Purificaram todos os compartimentos do Beit Hamikdash. E, enfim, colocaram na reinauguração, por isso Hanukkah, festa das luzes, festa da reinauguração do Beit Hamikdash. Eles vieram acender a menorá, uma única ânfora, que dava apenas para um dia, mas no dia da inauguração, eles acenderam esta menorá com uma única ânfora de azeite, com ousadia e com confiança no Todo-Poderoso. E esta única ânfora durou 8 dias, até que os Kohanim fizessem uma nova safra de estoques, de ânforas com azeite puro e selado com o selo do Kohen Gadol. E aí daí para frente continuou normalmente os acendimentos diários da menorá. A luz venceu as trevas. A luz venceu a escuridão. O bem venceu o mal. E nesse sentido, sempre assim o será
não poderão vencer a luz, não poderão vencer os mais fracos que sempre estão de braços dados com a Torá, a árvore da vida, com o Deus Todo-Poderoso. É nisso que nós precisamos nos focar, porque os dias são tenebrosos, os dias são difíceis, porque querem realmente escurecer todas as nações, todos os povos, todas as cidades, todas as casas. Mas precisamos brilhar. Por isso que nesses 8 dias de Hanukkah, nós acenderemos as nossas Hanukkah de 9 braços. Acenderemos no lugar que é visível, ao exterior da casa, para que quem passar na rua, quem estiver no apartamento vizinho, possam ver que na tua casa, na tua vida, há luz. E por isso não deixe de acender a Hanukkah nesses 8 dias. Vença esses obstáculos. Vença esses desafios. Acende as tuas luzes. Coloque no lugar visível e mostre para todos que a luz que há em ti é a luz que emana da Torá. É a luz que emana daquele que é Todo-Poderoso e que ninguém poderá impedir que a tua luz brilhe. Sejamos, nos dias atuais, os macabeus dos dias atuais, para que nós possamos, o mais rápido possível, trazer a revelação de Mashiach. Assim, nós começamos a nossa sala de estudos, essa grande sala de estudos, em A Tarde com a Torá. Diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, a respeito da tarde de hoje, a nossa gota de sabedoria. O título dessa gota de sabedoria diz assim: o mundo todo é meu mestre. Vamos ver o que ele diz. Baal Shem Tov ensinou que em tudo o que uma pessoa vê ou ouve neste mundo, ela tem de encontrar uma lição sobre como o homem deve servir a Deus. Na verdade, esse é o significado disso. Provavelmente, essa é a abertura mais comum dos discursos do Rebbe. Afinal, o tzadik não vê não olhe para o mundo como se fosse um mundo. Faça como o Rebbe. Olhe para o mundo, mas não vê o mundo. Você apenas ouve o que Deus quer te ensinar. Compreendeu a mensagem de Baal Shem Tov, quando ele disse que em tudo que eu ouve neste mundo, ela tem uma lição sobre como o homem deve servir a Deus. Na verdade, esse é todo o significado do serviço a Deus. Os macabeus, naqueles dias, encontraram uma forma de servir a Deus. Os macabeus, eles eram de uma família de Kohanim, ou seja, longe e bem longe deles de qualquer ato de violência, porque eles eram os Kohanim. Não era a função deles lutar, batalhar numa guerra, como nós aprendemos, e vamos continuar aprendendo. A tribo de Levi não é para ir à batalha, não é para se envolver na batalha. Mas, se naqueles dias em que o helenismo, imposto pelos gregos e os seus aliados, se eles se calassem, se eles abaixassem a cabeça, se eles não fizessem nada
o povo de Israel não existiria mais. Teriam sido exterminados. Por isso, o mal, à medida que vai passando décadas, séculos e milênios, ele muda de roupagem, mas ele não muda de objetivo. Ele não muda de propósito. Porque o propósito maior dele é exatamente de apagar a luz. Exterminar com tudo e qualquer pensamento que se eleve ao único Deus. O seu propósito é fazer com que as pessoas não venham pensar. Não tenham tempo para pensar, para poder discernir entre o bem e o mal, entre luz e escuridão. Mas os macabeus venceram naqueles dias. E através dos anos, décadas, milênios, ou centenas de anos, quem ousou crer no Deus verdadeiro, mesmo diante das adversidades, batalhas e etc., saíram vencedores. Por quê? Porque estiveram do lado certo. O único lado que é vencedor. Por isso, não se dobre, não se acovarda. Seja um verdadeiro emissário do Todo-Poderoso nesta última hora. Estamos muito perto da nossa redenção e do Olam Rabá. Vamos para a nossa sexta aliá? A nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada à leitura da está no capítulo 35 de Gênesis, a partir do versículo 12, e vamos até o capítulo 36 e verso 19, com os comentários de Rashi. Além disso, juro que eu te darei a terra que dei a Avraham e a Isaac, e darei a terra a teus descendentes depois de ti também. Esse é o diálogo que estava Jacob com o Eterno. Verso 13. Deus ascendeu de cima dele no lugar em que lhe falara, além do altar que construiu na primeira vez que esteve em Betel. E Jacob agora erigiu um monumento no lugar em que Deus falou com ele, um monumento de pedra, e derramou uma libação de vinho sobre ele, e também espargiu azeite sobre ele. E Jacob novamente denominou o lugar onde Deus falou com ele em Betel, casa de Deus. A partir do versículo 16, nós temos aí sobre o nascimento de Beniamim e a morte de Rachel. Então, capítulo 35, verso 16. Eles prosseguiram viagem de Betel rumo a Hebron, e havia ainda alguma distância até Efrate. Quando Rachel entrou em trabalho de parto e teve dificuldades para dar à luz. Quando as complicações do seu parto se agravaram, a parteira lhe disse: não temas, pois, além de Yosef, esse também é um filho para ti. E além de um filho, Rachel deu à luz a duas filhas neste parto, ou seja, Rachel deu à luz a trigêmeos, um menino e duas meninas. Verso 18. Ao exalar seu último suspiro, porque estava morrendo, ela denominou seu filho nascido de Ben-Oni, que significa filho do meu sofrimento. Mas Jacob, seu pai, chamou de Ben-Yamim, Ben-Yamim, que significa filho do sul.
pois era o único de seus filhos nascido em Canaã, ao sul de Padã-Arã. Raquel morreu e foi enterrada na entrada que conduz para Efrate. Efrate é também conhecida como Betlehem, ou seja, Betlehem significa casa do pão, certo? Então, em Belém, ficou mais conhecido como Belém, mas é Betlehem. Uma vez que eles não estavam longe de Hebrom, Jacob poderia tê-la levado para lá, a fim de sepultá-la no terreno familiar da gruta de Marpelá. Porém, Deus ordenou-lhe que a enterrasse onde ela morreu. Ele mostrou profeticamente a Jacob que o povo judeu seria conduzido ao cativeiro por aquele mesmo caminho, após a destruição do primeiro templo, que foi impetrado pelos babilônicos, hoje conhecido como Iraque. Quando vir seus descendentes sendo levados ao exílio, a alma de Raquel voltará à sua sepultura, da qual ela então sairá suplicando-lhe ao Eterno que tenha misericórdia de seu povo. Deus então lhe prometerá que, pelo mérito dela, ele de fato os fará retornar à sua pátria. Jacob erigiu uma lápide sobre a sua sepultura. Esta é a lápide que permanece sobre a sepultura de Raquel até os dias de hoje. Israel seguiu viagem, mas de novo ele se demorou e armou sua tenda além de Migdal-Eder, em vez de avançar até a casa de seu pai em Hebrom. Como antes, Jacob foi punido por ter adiado seu retorno à casa de seu pai. Após a morte de Raquel, Jacob mudou sua cama da tenda dela para a tenda de Bilá, que era a serva de Raquel, e sua meia-irmã e serva de Raquel. Ruben, o filho mais velho de Leia, considerou esse ato uma afronta à honra de sua mãe, embora se pudesse esperar que ela tolerasse ser subordinada à irmã, pois era amplamente conhecido que Jacob considerava Raquel sua mulher principal. Como parte, com certeza, não se haveria de exigir que ela aceitasse ser subordinada à serva de sua irmã. Então, enquanto Israel injustificadamente ainda residia naquela região, Reuven foi e moveu a cama de seu pai da tenda de Bilá para a de Leia, apesar de que as intenções de Reuven eram honrosas, e esses assuntos privados do pai constituíam uma grande violação do respeito filial, tão inadmissível quando seria ter relações com concubina de seu pai. Quando Israel soube disso, repreendeu seu filho. Reuven imediatamente se arrependeu. Portanto, embora ele só tenha confessado publicamente seu erro mais tarde, esse incidente não o deslegitimou de modo algum, como indica sua posição altar na seguinte enumeração dos filhos de Jacob. Agora que Benjamim tinha, os filhos de Jacob eram 12. A família de Jacob então estava completa para ser progenitor do povo judeu. Os filhos de Leia eram Reuven, primogênito de Jacob, Simão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram Yosef e Benjamim. Os filhos de Judá, serva de Raquel, foram Naftali. Os filhos de Zilpá, serva de Leia, eram Gai e Asher. Os filhos que nasceram em Padã, Judá e José e Yosef, casaram-se com suas meias-irmãs. Simão, além de desposar uma meia-irmã, também se casou com Diná, sua irmã por parte de pai e mãe. Todos os filhos de Jacob se casaram cada um com 2 de suas meias-irmãs. Segundo os sábios, eles falam que Shimon, lembra do fato Shimon e Levi,
né, no terceiro dia da circuncisão do pessoal dos homens de Shechem, né, foram lá e mataram todos os homens e resgataram a Diná, que tinha sido sequestrada, estuprada, violentada. Mas Diná, ela não queria retornar ao convívio da família, porque ela estava envergonhada da humilhação que ela passou, né? Foi sequestrada, violentada, estuprada. Então, Shimon, ele prometeu para ela que casaria com ela, para ela ter o status de uma mulher casada e honrada. Certo? Ele casou de fato com Diná, mas ele nunca tocou em Diná. Então, ele honrou a sua irmã, certo? Casou com ela, deu status para ela de uma mulher casada, honrada e decente. Mas ele nunca tocou nela como marido. Mas sim, ele sempre respeitou-a como uma irmã, né? E agora ali esposa, uma mulher honrada e decente, ok? Depois de relatar com a família de Yaakov, nasceu e cresceu até atingir o total necessário de 12 filhos, a Torá agora faz uma breve digressão para concluir a narrativa da vida de Yitzhak e resumir a história do outro filho de Yitzhak, que é Esav, Esaú, né? Então, agora daqui para frente tem aquela questão da linhagem de Esaú, né? Fala da morte de Yitzhak, a linhagem de Esaú, encerrando esse período aqui, Yitzhak e Esav, e focando mais ainda em Yaakov e os seus 12 filhos. Então, encerrando os capítulos da história da família de Yitzhak, né? Verso 27, no ano 2208, a contar da criação, Yaakov foi a seu pai Yitzhak em Mamre, a planície de Criat Arba. Essa localidade é também conhecida como Hebron, onde Avraham e Yitzhak haviam residido. Yitzhak viveu até os 180 anos. Embora houvesse tido cuidado de pôr seus negócios em ordem, quando era 5 anos mais novo do que sua mãe ao falecer. Ele, na verdade, viveu 5 anos mais do que seu pai, que morreu aos 175 anos de idade. E no ano de 2228, a contar da criação, Yitzhak exalou seu último suspiro, faleceu e foi reunido ao seu povo, sendo velho e com seus dias completos, e seus filhos Esav e Yaakov sepultaram-no na gruta da Marpelá em Hebron. Capítulo 36, aqui nós temos a linhagem de Esav, também para encerrar momentaneamente até a era Mashiach, a história de Esav. Capítulo 36. Esses são os descendentes de Esav, que era apelidado de Edom. Esav tomou mulheres dentre as filhas de Canaã, Adá, que as pessoas haviam apelidado de Basmat, filha de Elon, o Hitita, Oholivamá, que Esaú tinha apelidado de Judite, filha de Aná, que Esaú apelidara de Beeri. Oholivamá não era filha biológica de Aná, ela era filha ilegítima da mulher de Aná com o pai de Aná. Sivon, o Rivita, e Basmate, apelidada de Mahalate, filha de Ismael, irmã de Nevaiot. Embora Esaú tenha casado com Oholivamá antes de desposar Adá, Adá aqui aparece em primeiro lugar, porque foi a primeira das duas que teve filhos. Por outro lado, a Adá é citada antes de Basmate, apesar de que Basmate teve filhos antes de Adá, porque Esaú se casou com ela no mesmo ano em que desposou Oholivamá, enquanto com Basmate ele se casou 23 anos depois. Adá deu à luz a Elifaz para Esav. Basmate deu à luz Reuel para ele.
e Oholibamá deu à luz para ele e Alam. E ela deu à luz a Corah para o filho dele, Elifaz. Corah, então, era ao mesmo tempo filho de uma união adúltera e neto da mulher de Esav, né? Corah, você vai conhecer lá na frente, né? Esses são os filhos de Esav que lhe nasceram em Canaã. Depois que Jacob voltou a Hebron, Esav partiu mudando-se permanentemente para o Monte Seir. Para a viagem, Esav tomou suas mulheres primeiro e em seguida seus filhos e filhas e todos os membros de sua casa, bem como seu gado, seus animais e todas as suas possessões que adquirira em Canaã. Ele pôs suas mulheres primeiro, não em consideração as normas de etiqueta, nem porque estivesse preocupado em educar os filhos para honrar suas mães, e sim para mantê-las bem perto de si, a fim de satisfazer a sua lascívia. Ele mudou-se para outra região para ficar longe de seu irmão em Ácora, pois suas propriedades eram abundantes demais para que eles pudessem morar juntos. E a terra em volta de Hebron, onde habitavam, não podia sustentá-los simultaneamente por causa da insuficiência de pastagem para seu gado. Como Jacob já tinha muito mais animais do que Esav, o princípio da benevolência ditava que era Esav que devia sair. Evidentemente, Esav não cederia a Jacob só por benevolência, porém, ele sabia que era o exílio, de modo que ele decidiu nos o privilégio de herdar a terra para evitar o preço que se teria de pagar por ela, ou seja, de ser exilado, né? Verso 8. Assim Esav estabeleceu-se permanentemente no Monte Seir, expulsando os horeus que habitavam naquela região. Esav é o primogênito, ou o primogenitor do povo que se tornou conhecido pelo apelido de Edom. Estes, então, são os descendentes de Esav, o progenitor dos edomitas, que nasceram no Monte Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esav. Elifaz, filho de Ará, mulher de Esav. Reuel, filho de Basmate, mulher de Esav. Os filhos de Elifaz eram Teimã, Omar, Sefo, Gatam e Kenaz. Timná, filha de Elifaz, que ele gerou ilegitimamente com a mulher de Seir, o Oreu, queria muito entrar para a família extensa de Avraham, tornando-se uma das mulheres de seu pai. Elifaz, porém, sabia que o pai nunca concordaria em desposá-la, porque ela era ilegítima. Não obstante, seu desejo de fazer parte da família de Avraham era tão forte que ela se ofereceu para ser uma concubina de seu pai, Elifaz, filho de Esav. E dessa maneira, ela deu à luz a Amaleque para Elifaz. Amaleque também, nós vamos ver esse perverso lá na frente, né? O que ele tenta fazer contra o povo hebreu, né? E também a ordem divina, né? Que é para se apagar da face da terra o nascimento dele, né? Legítima do seu pai com a outra mulher, torna-se concubina do seu próprio pai, e o seu próprio pai acaba tendo um caso com ela, né? E ela dá à luz a Amaleque. Então, não é de estranhar o que Amaleque vem ser lá na frente, ok? Todos esses são os descendentes de Adá, mulher de Esav. E esses são os filhos de Reuel, Nahalat, Zerah, Chamá e Mizá. Esses eram os filhos de Basmate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Rivamá, mulher de Esaú. Era filha legítima da mulher de Aná, filha de Sivono. Ela deu à luz para Esav e Eush, e Alam e Corah, sendo o último de Elifaz,
filho de Esav. Esses são os chefes tribais entre os filhos de Esav, filhos de Elifaz, primogênito de Esav, era o chefe Eimã, o chefe Oá, o chefe Sefo, e o chefe Nas, o chefe Korah, o chefe Gatam e o chefe Amaleque. Esses são os chefes tribais de Elifaz em Edom. Esses são os descendentes de Adá, mulher de Esav. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esav, o chefe Nahat, o chefe Zerach, o chefe Chamá e o chefe Mizá. Esses são os chefes tribais de Reuel em Edom. Esses são os descendentes de Basmate, mulher de Esav. E esses são os filhos de Oholivamá, mulher de Esav, o chefe Ieush, o chefe Yalam e o chefe Korah. Korah, portanto, aparece 2 vezes acima como neto de Adá e novamente aqui como filho de Oholivamá, visto que ele era as 2 coisas. Esses são os chefes tribais que nasceram de Oholivamá, mulher de Esav, filho de Aná. Todos esses são os filhos de Esav, que é Edom, e esses são os seus chefes tribais. Ok? Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada à leitura da Torá. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, né, todos os dias, às 14 horas, temos esse encontro aqui nessa grande sala de estudos de Torá. Algumas pessoas, né, perguntam no PV se a nossa live é diária. Então, para não parar dúvidas, ok? Então, esta live, nessa grande sala de estudos de Torá, a qual colocamos o nome de A Tarde com a Torá, ela é diária, ou seja, todos os dias às 14 horas, mesmo que nós não tenhamos tempo de enviar os convites, né? Apesar que as pessoas ficaram acostumadas com os convites. Desgrudem do convite, ok? Porque o dia que falhar o convite, vocês não podem falhar de estarem presentes aqui, tá bom? Então, se houver tempo de compartilhar o convite, nós o fazemos. Mas caso você perceba que o convite não foi compartilhado, né? O convite de chamado à reunião para esta sala de estudos de Torá, saiba que ela é diária, todos os dias, de domingo a sábado, do primeiro dia da semana até o 7º dia da semana, com a graça bendita de Hashem, até que Ele permita, nós estamos aqui todas as tardes a partir das 14 horas. Baruch Hashem, uma ótima preparação para você e família do Shabbat. E com a bendita de Hashem, nós estaremos juntos amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá. Shalom e Shabbat Shalom.